Tava falando pra você antes da gente começar que eu vi uma palestra sua sobre os laboratórios underground, né? Um pouco do que a ciência, os estudos falam sobre os laboratórios. Qual que é a sua... De vez em quando eu posto isso no meu Instagram que é pra limpar. Pra limpar, pra você já tirar os dedos, Pra dar uma né? limpada. Porque Porque o cara que se manifesta tem uns que não lá... tem salvação já. Então já vai limpar. Vai vir hatear ali e já limpa. Então o que acontece? Assim, ó, tem estudos de apreensão de droga, principalmente por departamentos de polícia, da criminalística. No Brasil aqui, você tá falando? No mundo inteiro. Tá. No Brasil tem um estudo muito legal, que é um estudo de doutorado, que é feito por uma pesquisadora da UNB, que com a criminalística da Polícia Federal, apreensão durante 10 anos. E nesses 10 anos foi aumentando a frequência de apreensão e aumentando a frequência de análise química dessas substâncias. Na média, ficou entre 30% e 40% de adulterações. O que é adulteração? Bom, pode não ser o esteroide que está no rótulo, pode ser outro. Pode ser o esteroide que está no rótulo sub- ou superdosado em mais de 20%, para cima ou para baixo da concentração. Pode ter o esteroide do rótulo com outro esteroide adicionado. Uhum. Pode não ter porra nenhuma lá dentro, né? Então, assim, você tem entre 30% e 40% você tem de adulteração. E isso é uma média meio mundial. No meu livro eu tenho um capítulo que eu falo só sobre isso. Tem uma tabela com uns 8 ou 10 estudos que gira mais ou menos entre 30% e 40%. Mas qual que é a fonte boa? Bom, existe tem toda uma mística aí, né? A questão é, na indústria farmacêutica, se eu for comparar, a matéria-prima precisa vir de um fornecedor que seja certificado, fiscalizado regularmente. No mercado underground não tem isso. Geralmente são países com baixa regulação de mercado, entram por via clandestina, são feitas aí no apartamento na Zona Norte, né? E aí você não tem uma fiscalização. Muitas pessoas falam, olha, não, mas tem aqui o HPLC, fizemos uma análise química. Sim, fez de um lote. Olha, tá vendo? Tá beleza. Tá, mas quem me garante que a produção... Porque a indústria é fiscalizada. Então, assim, é uma coisa que não tem solução. Muita gente bate nesse... então se não é bom, então o que eu vou fazer? Eu falo, gente, eu não sei. Eu tô apontando um problema. Eu não preciso ter a solução. O cara que vai tomar trem, ele quer tomar a trembolona dele. Sim. Ele vai dar um jeito. Ele vai... Às vezes, pro seu caso, doutor, de você conscientizar, fala, cara... Você não precisa tomar trembo pra ter um shape, Pois é, né? Que o pois cara que vende é isso. Pô, que precisa ter um shape minimamente digno pra você ir na praia, que seria um negócio ok, nada extraordinário, o cara já precisa apelar pra uma trembolona, né, mano? Cara, e essa não é a realidade do negócio, porra. Se o treino tiver direito, se a dieta tiver direito, se o descanso tiver direito, eu juro por Deus, quando você pinga um pouquinho de esteroide, faz assim, ó, bum. Por quê? Porque isso não é a base. Esse é só um acelerador de processo. O esteroide, ele não conserta. Se a sua dieta você está comendo menos do que você devia, ele vai potencializar o que você está comendo menos do que você devia. Não vai consertar, né? Uhum. Geralmente o esteroide não conserta. Você dorme pouco, você continua dormindo pouco, com ou sem ou apesar de. Né? Então, acho que isso é importante. Então, por exemplo, será que não era melhor esse cara usar 2 Durateston por semana? Em vez de partir para trembo, para boldenona, para uma série de outras coisas no mercado paralelo, talvez fosse mais interessante usar o quê? Misturar um monte de coisa? Não. Talvez usar só Durateston. Por quê? Porque aí eu tenho respaldo científico, eu tenho respaldo clínico, eu tenho uma série de coisas que seriam melhores. Você né? sabe Então, o que tá tomando. Né? Essa era a ideia justamente de trazer para dentro do consultório. Então eu falo, será que um cara que está usando 3 gramas de testo, tudo do mercado paralelo, será que não é uma contenção de danos se eu não passar, por exemplo, 400 mg de cipionato da farmácia para ele? Então, potencialmente é isso, tirar um monte de outras coisas que ele está usando, otimizar a dieta, otimizar treino, né? Então, eu falo assim, o professor Eugênio falava muito isso, né? Se as drogas não existissem, os campeões seriam os mesmos. Talvez os recordes não, talvez os volumes dos atletas não, mas provavelmente eles seriam o mesmo, porque o que realmente importa, né, não é só isso. Isso é uma parte dentro de 10 outros fatores que são fundamentais, né? E doutor, além de, obviamente, o cara tá consumindo algo diferente do que ele comprou, subdosado pelo que ele tá achando que ele tá tomando, quais outros riscos o cara que usa o underground está correndo? Por exemplo, de infecção. Então ele está pegando uma substância
quando você tem na indústria farmacêutica, você tem fluxo de ar positivo, né? Você tem um ambiente totalmente estéreo, mas no apartamento de Jundiaí, às vezes você não tem. E tem caso aí, né? Rodou na mídia esses dias, tinha um cabelo dentro do fio de esteiro, né? Tinha um pedacinho tinha uma asa de um bicho lá. Então, assim, a esterilidade dessa substância, ela pode não ser adequada, pode ter contaminantes ali, micro-organismos da pele, por exemplo. E você injetar isso, você pode promover uma infecção que é muito comum. A gente vê abscesso, por exemplo, em atleta por causa disso, né? Então você tem ali, por mais que às vezes o cara tenha uma higiene, passou o alquinho, né? Tudo direitinho, a seringa é descartável, beleza, só que ele injetou um negócio contaminado. Outra coisa é metais pesados, muitas vezes tem, né? O autor do Anabolics, sabe aquela compêndio, não sei se você conhece, que é do William Llewellyn. Ele mesmo comprou vários esteroides de mercado paralelo e pagou um laboratório certificado para poder fazer a análise, né? E aí ele fez entre as análises de metais pesados. E tinha 25% ali, pelo menos, que tinha contaminante de metal pesado. Então, a ideia é meio... O que seria um metal pesado? Como é que isso entra por no exemplo, processo chumbo, você tem vários metais que você pode ter ali no meio no processo de produção, de destilar. Que nem, por exemplo, você tem com outras drogas, com cocaína. Você tem substâncias que são utilizadas no processo de você fazer o esteroide, vamos dizer assim, né? É difícil, né, cara? Uma panela meio velha ali, com um becker adaptado ali, que faz que dê pro outro lado. Vou né? fazer o advogado do diabo, cara. Muitas das vezes que a gente vê, então os caras fazem um investimento foda pra fazer um negócio top, tudo aquilo. Tem toda uma estrutura legalzinha até, na medida do possível. Mas o maior problema é que até os caras comentam, falam, poxa... a gente confia muito no fornecedor, que aquilo realmente de fato é uma trembolona, por exemplo. E a gente não tem como ver a questão... saber, né? Saber realmente quanto de trembo tem. Às vezes dá pra saber se tem trembo ou não, com aqueles exames, com aqueles testezinhos ou não. Mas não se é 100% trembo mesmo, entendeu? Sim. Então os caras ficam rendidos. Porque pro cara, acho que esse é o problema, né? porque pro cara, mano, assim, o cara subdosar isso e colocar muito, dá na mesma. O lucro do cara vai ser exorbitante da mesma forma, tá ligado? O problema é realmente o cara vir um fornecedor foda lá de fora e trazer um negócio realmente de procedência. Quer ver uma coisa que é foda? Por exemplo, assim, ó, o cara vai fazer um ciclo top, que nem você tá falando. Comprou um monte de coisa e tal, fez um ciclão. Na verdade, às vezes não é um ciclão. É 4 vezes um ciclão. Então esse cara tem problema. Ou às vezes é metade do ciclão. Uhum. Ou seja, ele comprou de uma fonte ruim, por exemplo, sei lá, super subdosado. Ele usou bastante, uma quantidade que seria, né, pensada como uma quantidade grande, mas não deu o resultado. Aí ele vai mudar de fornecedor. E ele pega um outro fornecedor que na verdade aquilo ali é super dosado. Aí ele vai fazer um ciclo maior do que ele fez. Aí, na verdade, não é só maior, é 3 vezes maior do que ele já aumentou. Então, o risco de dar um efeito colateral, por exemplo, por dose, né, um problema de dose, é alto. Então, a questão é a roleta russa. Falar, mas se não tem, então, na farmácia, o médico não vai me prescrever. Sempre me batem nisso, né? Mas o médico não vai prescrever. Receita, como é que eu faço? Então, não tem tribulana na farmácia. Eu falei, gente, eu não sei. Não tenho como responder isso. Porque, assim, eu tô apontando um problema. Tipo assim, a mesma coisa chega assim no médico, porra, me receita cocaína aí, me receita uma balinha aí do Pinduca, porra. Então, a ideia é assim, né? Eu falo, tem que chamar pra si um pouco a responsabilidade e falar, cara, você tá disposto? É um risco. É um risco. De 30% a 40%, ou seja, de cada 10 ampolinhas ali, entre 3 e 4 não tem exatamente o que está descrito no rótulo. Tá afim de correr esse risco? Se o cara fala, beleza, ótimo. Entendeu? Mas assim, tem que saber que existe um problema. Eu tenho a solução? Não. Como é que eu vou fazer então? Não sei. Não sei, cara. Não sei, não tem solução. É uma coisa que a gente não consegue. Por mim, a minha visão do Lucas seria, cara, será que você precisa usar trembolona? Era melhor você usar cipionato. Entendeu? Não é a mesma coisa. Não é. Mas a gente tem drogas que seriam, teoricamente, menos arriscadas do que isso, entendeu? Não que seja um incentivo de fazer, de usar a droga, mas seria menos arriscado. Pela qualidade. Porque eu me preocupo muito com a questão de saúde. Eu falo, a pessoa está injetando uma coisa que é uma substância que é contaminada. Que tem micro-organismos ali. Esse cara pode fazer aí uma infecção generalizada e pode dar complicação, como a gente já viu muitas vezes, né?